Olá, meus amores do quarto ano A e B, bom dia! Agora continuamos com a nossa aulinha com o nosso livrinho de geografia, né? Onde nós iremos abordar o conteúdo dos elementos naturais e culturais dos africanos, certo? Nosso livrinho de geografia. Os elementos naturais e culturais dos africanos. A África é um continente com grande diversidade étnica e cultural. Até os dias atuais é possível encontrar aldeias que mantêm sua cultura, tradições bastante antigas, né? Embora convivam e coexistam junto com grandes cidades que têm tecnologia avançada no que diz respeito às edificações. Então, para vocês verem, né, a África, né, ela tem uma grande quantidade, uma grande diversidade étnica e cultural. E embora elas tenham, né, convivam, tenham algumas aldeias bem desenvolvidas, né, mas com relação às edificações, mas nós temos também, né, ainda grande quantidade, né, bem simples, como a gente pode estar observando nessas duas imagens aí abaixo. Ó, grande parte das construções dessas aldeias é feita com argila, madeira e coberta de palha, ou seja, os materiais construtivos disponíveis no entorno, certo? Então, as casas das aldeias africanas, em sua grande maioria, são feitas dessa forma, como vocês estão observando essas duas imagens, de uma forma simples, né? Feitas, aqui para nós a gente chama casa de taipa, né? Isso, uma casa que ela é coberta de palha, como você está observando nas imagens, e ela é toda cercada, né? De argila, como é que se diz? Argila, de pedra e de talo, né? De talo, como você pode estar observando aí, diferentemente de uma casa de alvenaria. Por exemplo, a casa que hoje nós moramos, que é uma casa feita de tijolo, cimento, né? Essa aí não. É uma casa menos resistente, tá certo? Então, observem direitinho a moradia, né? Da maioria, né? Das grandes aldeias africanas, né? Nós estamos vendo agora estudar um pouco, né, que nós vimos no capítulo anterior, que os indígenas, os africanos e os europeus formaram a base do povo brasileiro, as pessoas que mais contribuíram para a nossa formação. Então agora nós vamos ver um pouco, né, da cultura africana. Nesse conteúdo é o que nós vamos abordar, para a gente ver, né, esse pouco que a gente pode estar observando aqui da cultura africana, né, o que contribuiu, né, uma cultura que muito contribuiu para a formação do nosso povo brasileiro, certo? Então, em geral, é comum o trabalho ser dividido entre homens e mulheres, certo? Lá nas aldeias africanas. Os homens cuidam para prover a alimentação das famílias pela caça, motivo de orgulho para os caçadores africanos. E a defesa, certo? Então, os homens trabalham muito mais em serviços mais pesados e principalmente focado na caça, para eles matar os animais e trazer para casa para a alimentação da família. Já as mulheres cuidam da alimentação, cuidam da casa e das crianças. Inclusive, é muito comum encontrarmos crianças amarradas ao corpo das mães com tecido, certo? Lá na África, as mulheres, né, elas não deixam de fazer os seus trabalhos, afazeres de casa, pela questão do bebê, da criança. Não, ela simplesmente se amarra, né, com tecido, como você pode estar observando aí nessa segunda imagem aí no cantinho, e coloca a criança, certo? Então, ela não deixa de fazer nada, de ir ao lugar nenhum, por conta de não ter com quem deixar a criança, certo? Então, nós temos aí. E aqui no Brasil, esse ato de amarrar a criança, né, no corpo da mãe, assim, com esse tecido, recebe o nome de sling, né? Para a mãe fazer alguns afazeres, nós sabemos, correto? Então, observe essas duas imagens. Na primeira, retratando aí o trabalho do homem africano, né, que o homem africano é bem mais resistente à questão de peso, coloca peso mesmo, e também a caçada, certo? Aí você observa nessa segunda imagem de mulheres africanas, a forma como elas se vestem, observem direitinho, certo? O traje. Aí nessas imagens aqui, meus amores, nós temos 4 imagens. Os homens cuidam, como eu falei anteriormente, vocês observem nas duas primeiras, os homens que cuidam de prover a defesa e a alimentação das famílias por meio da caça. Vocês podem estar observando aí, ó, os instrumentos deles de caça, né, os animais aí, certo? E você observa aí nas duas imagens abaixo, nós temos as mulheres que cuidam da alimentação, né, e das crianças, você observa claramente aí nessa primeira imagem. E nessa segunda imagem também, você pode estar observando o quê?
que é muito comum, como a tia falou anteriormente, né, encontrar mulheres africanas com as crianças assim amarradas dessa forma, né, para que elas não deixem de fazer seus afazeres de casa, porque a criança está inquieta ou a criança está ali num lugar que possa correr perigo. Não, elas amarram assim dessa forma, né, ao seu corpo. Ali ela está segura de que a criança está ali perto realmente dela. Observem também, gente, o traje, né, a forma como eles se vestem, né, como eles se vestem, a forma aí, ó, as mulheres usando essas turbantes, né, esse pano aí na cabeça chamado de turbantes, esses colares, né, são mulheres o que? Africanas, correto? Aí, comer para os africanos era um momento de alegria e diversão. As técnicas de preparo dos alimentos também eram variadas. Tinham o assar, né, o grelhar, defumar e conservar. O que era o assar? Sempre feito na brasa, como nós sabemos, né? Inclusive nós gostamos, fazemos também na nossa casa a questão do assar, né? Na brasa mesmo, no fogo, no carvão. Grelhar também é feito na brasa, o grelhar, né? A questão da grelha, a carne. Defumar, que é feitos com diversas madeiras, defumar, né? A questão do cheiro, né? Conservar, feitos com sal, pimenta e ervas aromáticas. Nós conhecemos, né? O sal, pimenta e ervas aromáticas, a questão do aroma, do cheiro, etc. É importante pontuar que, embora tivessem acesso a manteigas e óleos, esses ingredientes eram utilizados apenas em cosmético para, por exemplo, no corpo e no cabelo. Então, olha, hoje nós sabemos que na nossa culinária nós utilizamos, né, a manteiga. Ave Maria, a gente não quer tomar um café de manhã com o pão, com beiju, com cuscuz, se não tem a manteiga. Óleo da mesma forma, a gente usa bastante óleo para cozinhar, nas frituras. Eles não, interessante a culinária africana, você acabou de observar. Óleos e manteigas eles utilizavam apenas no cosmético, na fabricação de shampoos, correto? De condicionador, né? Cosmético para o cabelo. Para o corpo também, hidratante, correto? Então, interessante. Aí abaixo nós temos dois modelos de comida, né? Dois pratos típicos da cultura africana, a moqueca de peixe e o acarajé com camarão. Interessante quando a gente vê esses nomes, muitos nomes aí, como a gente vai acabando de ver na culinária africana, e a gente fica, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? A gente desconhece, né? Alguns pratos por nome, mas quando a gente vai ver os ingredientes, a gente conhece os ingredientes. Só que, claro, tem uma nova forma de fazer. Por quê? Porque é uma outra cultura e que nós devemos o quê? Respeitar. Ó, moqueca de peixe. Não é comum aqui para nossa região. Nós conhecemos o peixe, né? Acarajé com camarão, conhecemos, né? Mas é um prato típico da cultura africana. Por ser um prato típico da cultura africana, ser uma outra cultura, ser diferente, nós desconhecemos, né? Em sua grande maioria, nós desconhecemos, sim, os pratos típicos da cultura africana. Por esse motivo, a tia pegou aqui os ingredientes de uma das receitas do prato chamado de caruru. A gente vê a palavra, inclusive eu fiquei curiosa, meu Deus, o que é isso? Fui pesquisar, né? E aí a gente né, as comidas, vários pratos típicos que a tia vai já colocar aí o nome que a gente não sabe o que é. E é interessante que a gente pesquise pra gente ter uma noção. Então eu peguei aqui, não foi a receita completa, eu peguei apenas os ingredientes, né, a cultura africana, que o povo africano utiliza para fazer esse prato chamado caruru. Ele utiliza 100 gramas de camarão seco, utiliza 1 quilo de quiabo picadinho, né, 100 gramas de amendoim sem casca picado, 100 gramas de castanha de caju picado, 250 ml de leite de coco, é opcional, quer dizer, coloca se você quiser, meia xícara de chá de azeite de dendê, meio limão, 2 cebolas pequenas, sal e pimenta a gosto. Então, esses aí são os ingredientes, né, que são usados para fazer esse prato aí típico da cultura africana chamada caruru. Os ingredientes nós até conhecemos, né? Mas, com certeza, eu acredito que a grande maioria, ou se tem alguns de vocês, crianças, me digam, né, que conhecem esse prato, que já fizeram em suas casas. Eu, por exemplo, desconheço. Nunca comi, nunca provei, certo? Mas, quem sabe, né? Podemos provar sim, podemos fazer, né? Ótimo. Então, um prato típico da cultura africana. Alguns ingredientes do cardápio africano eram interessante pra gente ver, ó, elefante, que é lá realmente da cultura deles. Elefante, hipopótamo, girafa, javali, búfalo, bode, carneiro. Bode e carneiro nós conhecemos, né? Mas aqui da nossa região, búfalo, né? Lebre, tatu, lagarta, aves, cães, arroz, inhame,
frutas como principalmente a banana, coco, café, quiabo, gengibre, melancia, jiló, tâmara, açafrão, pimenta, malagueta e azeite de dendê. São os principais alimentos assim da cultura africana. Nós conhecemos, mas eles têm a sua forma, né, de utilizar esses alimentos na sua culinária para fazer os seus pratos típicos, claro. Assim como nós também temos o nosso. Então, grande parte da culinária africana foi refeita ou readaptada ao Brasil, quando este entrou em contato com a culinária europeia e indígena, fazendo surgir diversos pratos tipicamente brasileiros, como nosso delicioso cuscuz, né, o cuscuz, a canjica, né, dois pratos que nós sabemos que vem do milho, munguzá, também, mingau, o angu que é feito de água e fubá, né, fubá, como nós sabemos, é o milho, o angu, a pamonha, todos nós conhecemos também, que é do milho, moqueca, feijoada, conhecemos também bastante, na nossa região é comum a questão da feijoada, a gente faz, é um prato típico, nós conhecemos também na nossa residência, mocotó, acarajé, galinha de caçarola, vatapá, etc. Então, são alguns pratos. Aí abaixo também a tia colocou as imagenzinhas aí que você pode estar observando da alimentação africana, né? Cuscuz, arroz, angu, que é água com fubá. E nós temos aí, como a tia colocou antes, quiabo, inhame, erva doce, gengibre, açafrão, gergelim, amendoim, melancia, banana, coco, alguns alimentos, né, da cultura africana, usados na culinária africana. O ritmo, minha gente, o ritmo, a dança, vamos lá? O ritmo conhecido por batuque é muito comum, já que significa dança ao som de tambores. No Brasil, toda a diversidade rítmica passou a ser conhecida por samba e atualmente já tem nomenclatura própria em cada localidade. Então, é bem diferente. Veio de lá com o nome samba, mas aqui no Brasil, diversas regiões, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, por exemplo, Minas Gerais, cada estado ou região, ela vai ter o seu ritmo, né, que já tem essa nova nomenclatura, como ele colocou aqui. Nós vamos ter o candomblé baiano, maracatu pernambucano, tambor de Minas maranhense, samba carioca, congado mineiro, capoeira, etc. Então, são vários os ritmos, as musicalidades que nós herdamos da cultura africana que hoje se difundiram, né? Estão aí nas regiões nossas, no nosso grande Brasil. Inclusive, nós temos até a quarta questão da nossa atividade que nós iremos realizar após aqui essa nossa aulinha, que é onde você irá pesquisar cada ritmo, né? Cada ritmo desse aqui, você vai escolher 2 e você irá fazer uma pesquisa para a gente ter uma noção do que é essa música aqui, como é que ela ao som de que instrumentos, por exemplo, ela é tocada, certo? Aí você observa aí as danças, né? O traje, né, da cultura africana, você observa aí direitinho, certo? A forma como eles se apresentam, certo? Aí nós temos instrumentos muito populares no Brasil, são herança africana, ilus, agogôs, abês ou chequerês, gongue, berimbau, cuíca, etc. Então, meus amores, nós temos aí, como eu acabei de dizer para vocês antes, alguns nomes são bem diferentes, né? Não são porque não são próprios da nossa cultura, nós desconhecemos, né? Isso, melhor dizendo. Aí nós temos aí, a tia colocou alguns instrumentos da cultura africana. Aí nós temos em destaque aí o pandeiro, temos o berimbau, o agogô, reco-reco, atabaque. Prestem atenção, olhem aí direitinho essas imagens, por favor. Foram os instrumentos, né, utilizados. Hoje, claro, já sofreram modificações, assim como os nossos. Tem também instrumentos, eles já têm algumas aldeias instrumentos mais modernos. Mas a base mesmo, a cultura africana, nós temos esses instrumentos aí que vocês podem estar observando, certo? Toda musicalidade herdada dos africanos é acompanhada por dança, cuja principal característica é ser dançada em roda, né? A dança em roda, eles adoram, né? Uma característica própria da cultura africana. Inclusive, nós conhecemos bastante. Dentre esses ritmos da cultura africana, o mais conhecido por nós, eu acredito aqui, é o quê? A capoeira, que nós já vimos aí no meio da rua, né, na praça. Eles ficam em roda, cantando, batendo nos seus tambores. Eles cantam, eles dançam, né, e usam os instrumentos, pandeiro, tambor, triângulo, né, o atabaque, correto?
A capoeira é muito mais conhecida por nós aqui na nossa região, certo? No nosso Piauí. Nós temos a religiosidade nas aldeias africanas esteve voltada para a figura do griot, responsável por práticas mágico-religiosas em diversas aldeias, além de ser importante agente cultural. A vida nas aldeias africanas está muito ligada aos ciclos da natureza, certo? Como a gente viu, a natureza, aos ciclos da natureza, ao sol, à lua. Por isso é necessário e fundamental para a sobrevivência de todos que se respeitem a natureza. Então, eles retiram o que eles necessitam, né? Constroem suas aldeias, as suas casas lá na natureza. Então, eles têm um grande respeito à natureza. Eles utilizam apenas, né, o que é necessário a essa sobrevivência. Não usam de uma forma excessiva, correto?